5, 4, 3, 2, 1. Com você, doutor. Olá, meus amigos. Aqui, Vitor Hugo, muito feliz de estar iniciando o programa piloto do podcast Lei e Terra. Um podcast jurídico que vai tratar de assuntos do agronegócio, assuntos do nosso país, do nosso Brasil. Ao meu lado, doutor Eduardo, advogado formado na Universidade Federal de Goiás, com mais de 20 anos de atuação, muito focado aqui no estado de Goiás e também no estado do Tocantins. Meu amigo, obrigado aí por essa parceria, tamo junto. Como é que tá aí? Feliz? Graças a Deus. É uma honra muito grande sentar à mesa com um gigante do agronegócio, da política, do nosso país. E eu confesso que vocês conhecem o Major Vitor Hugo. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o Doutor Vitor Hugo. E ele que, além de ser esse político de uma conduta séria, ilibada, de um histórico digno, de ter sido o representante, o líder do governo do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, é uma pessoa do intelecto diferenciado que eu estou tendo o privilégio de aprender com ele na área jurídica também. E ele é advogado, já formado há muitos anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive com atuação especializada no agronegócio. E muito obrigado por esse convite, doutor, para a gente conversar um pouco sobre o agro nacional. Honrado com isso. Agradeço, doutor Eduardo. Fico muito feliz de ter você aqui. Já curte, compartilha, avisa os seus amigos produtores rurais ou aqueles que são interessados pelo agronegócio, que agora nós temos mais um canal para discutir os nossos temas. Muito feliz de que nesse primeiro programa, no programa piloto do podcast Lei e Terra, nós já começarmos assim com o pé direito completo. A figura política e também do agronegócio que nós vamos trazer aqui para vocês daqui a pouco é um expoente da política brasileira, da política goiana, mas também é um grande defensor do agronegócio. Estou falando do deputado federal, eterno deputado como eu, fomos deputados juntos na 56ª legislatura, na Câmara dos Deputados, Zé Mário Schreiner, que é presidente do sistema FAEG-Senar, é vice-presidente nacional, ou seja, está no 02 ali da Confederação Nacional da Agricultura e também é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Com vocês, muito obrigado, Zé Mário, pela sua presença aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Obrigado, Major Vitor Hugo, nosso grande amigo. Fomos colegas parlamentares por 4 anos. Você como vice-líder do governo Bolsonaro ali, eu como vice-líder também tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho, acompanhamos o seu trabalho. Um momento delicado do país, eu fico às vezes pensando, claro que nós estamos tratando aqui de lei e terra, mas é importante a gente ter uma contextualização daquilo que a gente enfrentou na 56ª legislatura, que foi a pandemia do coronavírus, onde nós tivemos a coragem de enfrentar uma reforma previdenciária que nos trouxe quase 10 bilhões de reais em 10 anos ali de economia, mas também foi esse fator decisivo e de coragem naquele momento que fez com que o governo federal pudesse apoiar os estados, pudesse apoiar os municípios, pudesse apoiar as empresas, pudesse estar ali mantendo empregos. As pessoas às vezes esquecem isso, mas 320 bilhões de reais foram destinados ao Auxílio Brasil, ali a 65 milhões de famílias de brasileiros que receberam esse auxílio. Então, a gente tem uma alegria muito grande de nos encontrarmos hoje, você como vereador mais votado de Goiânia, eu lá seguindo a minha vida lá como presidente da FAEG, do Senar, do SEBRAE, também vice da CNA. Enfim, para mim é uma alegria muito grande ser esse convidado aqui para nós podermos conversar sobre o agro. E também ao doutor Eduardo Sena, nosso advogado especialista em agro, a nossa alegria de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, trocando algumas impressões sobre o que a gente imagina, sobre como que nós enxergamos e aquilo que nós podemos também estar apoiando e ajudando esse setor tão importante da economia goiana e da economia brasileira. É verdade, Zé Mário, eu fico muito feliz, presidente, tê-lo aqui. O tema do agronegócio hoje, doutor Eduardo, é um dos temas mais importantes do nosso país. Quando eu era líder do governo federal, do governo Bolsonaro na Câmara, votamos durante a pandemia, antes da pandemia e logo na sequência, depois, muitos temas importantes para todo o país, como o Zé Mário falou aqui,
por exemplo, a questão do auxílio emergencial de R$600, o Pronamp, o BEM, ajuda estados e municípios, e votamos vários temas também ligados ao agronegócio, e era muito claro que aquele governo, o nosso governo, né, foi um governo muito pró-agro. O clima político, né, mudou muito no Brasil e hoje nós enfrentamos mais desafios, vamos dizer assim. O agro é muito resiliente, né, o nosso produtor rural é quem mais preserva a natureza, a despeito de todas as críticas que acontecem, e a despeito da nossa legislação ambiental ser uma das mais rigorosas do planeta. E a gente vê essa competição, acho que o Zé Mário vai poder até nos relatar de uma maneira mais precisa, né, e lúcida, até essas questões internacionais, né, os interesses internacionais pressionando o Brasil com essa desculpa ambiental, e sendo que nós temos mais de 60% da nossa mata nativa preservada, né, a nossa legislação extremamente rigorosa, e nossos órgãos de fiscalização também. Ainda assim, o agronegócio contribui muito para que a nossa balança comercial, né, seja favorável, e também para que a gente contribua para que o Brasil tenha segurança alimentar e também contribua para a segurança alimentar do planeta. Não é isso, doutor Eduardo? Olha, na área jurídica, eu entrei no agronegócio por acidente, em função de um trabalho que me apresentou o agronegócio. E eu confesso que foi paixão à primeira vista, presidente e doutor. E o agronegócio ele tem algo diferente, porque ele não é apenas um ramo do conhecimento, ele é uma forma de viver. E a paixão que o produtor rural tem pelo ofício, pela terra, você observa que aquilo extrapola o campo do ofício. Aquilo ali vem de algo que eu diria até que é de outro mundo. É uma paixão, é um envolvimento. E até por isso que a gente sente na área jurídica que quando há algum problema jurídico em relação à terra e à produção, o impacto disso na vida do produtor rural, ele é muito grande, porque não é apenas financeiro, ele é emocional, ele é psicológico, ele é um projeto de vida que está em jogo. E dentro desse contexto, nós que trabalhamos da área jurídica, na área da execução do direito, nós temos muito a aprender com vocês que advém do legislativo, que é uma mente que está além, que projeta as leis para que sejam cumpridas. E para o agronegócio propriamente dito, nós não podemos estudar o direito sem ter a leitura da visão do produtor rural para a aplicação desse direito e os reflexos que os direitos, a legislação traz sobre a vida do produtor rural. E é nesse sentido, presidente, que o senhor representa aqui mais de 5 milhões de produtores rurais do Brasil afora, à frente da CNA, como vice-presidente, à frente de todos os órgãos de deliberativos que o senhor representa. E nós gostaríamos de ver qual é a visão desses produtores rurais diante desse cenário econômico, da possibilidade de ter uma oneração tributária em função dessa reforma que foi aprovada há pouco. E nós gostaríamos de te ouvir nesse ponto. Bom, eu vou aqui tratar por partes. Primeiro, o nosso vereador Vitor Hugo, representante de Goiânia, o senhor também citou a questão que nós vivemos 4 anos de governo Bolsonaro com muita tranquilidade para o setor agropecuário. Isso é inegável. Não é porque eu era deputado, né, o deputado Major Vitor Hugo também era deputado, não é por isso, mas nós tivemos uma tranquilidade, porque segurança jurídica, não tínhamos invasão de terra, porque realmente a justiça era executada, e isso não quer dizer que nós somos contra a reforma agrária. De forma nenhuma, eu sou a favor da reforma agrária, eu sou contra a invasão de terra, que é crime, está registrado na nossa Constituição. As questões indígenas, que muitas vezes aí famílias que estão lá 100, 150 anos, de repente, ela vê a sua área demarcada, porque ela era indígena, e hoje nós vemos aí regiões do Paraná e Mato Grosso do Sul, principalmente, sendo invadidos por indígenas paraguaios, né? Indígenas paraguaios que vêm ali atrapalhar todo esse setor. Então, esses 4 anos, eu acredito que nós trabalhamos muito, esses 4 anos do governo Bolsonaro, mas ainda trabalhamos além da necessidade para nós garantirmos toda a segurança jurídica, porque esse setor é extremamente importante na economia, e não só ele, mas outros setores também, do terceiro setor, da indústria, enfim, tudo mais, para que nós pudéssemos dar a garantia absoluta para que um governo como está aí hoje, né, não venha a atrapalhar o setor produtivo, porque eu sempre falo, o setor produtivo, principalmente o setor agropecuário, se o governo não atrapalhar ele, já está bom demais, ele já vai andando. Nós vemos a pujança, a força. Né? Eu quero aqui fazer um comentário. Eu tive segunda-feira no Vale do Araguaia
uma região que até pouco tempo atrás ela não tinha tradição nenhuma na agricultura, nenhuma. Era ali a pecuária extensiva e tudo mais. Fomos ali numa estrada chamada Estrada do Boi, 70 quilômetros de chão lá ainda, uma estrada municipal. Fomos lá ver a possibilidade, às vezes, de futuramente haver uma pavimentação, mas nós vimos ali um produtor rural colhendo 90 sacas de soja por hectare. É algo inimaginável. Há poucos anos atrás nós produzimos 25, 30 sacos. E hoje produzimos 90 sacos. Muito bom. Confinamentos de 150 mil cabeças de gado, o maior da América Latina. Né? Não é por ser o maior, mas você vê a eficiência, você vê a simplicidade. Enfim, tudo isso está aí. Agora, o que o setor precisa? O setor precisa de paz, o setor precisa de tranquilidade, esse setor precisa com que as leis sejam cumpridas. Eu repito mais uma vez, nada contra a reforma agrária, eu acho que é necessária, é possível. Agora, uma reforma agrária correta, onde o governo possa ali adquirir as suas terras que queiram dar àquelas pessoas que precisam, que têm um pouquinho de aptidão, que se você for analisar hoje, nós temos aí mais de 80 milhões de hectares em assentamentos, ao passo que na agricultura nós temos 40, 50 e poucos milhões cultivados, 80. E o que produz esses assentamentos? Muito pouco ou quase nada. Por quê? Porque simplesmente é feita a reforma agrária, essas pessoas são jogadas lá, não tem apoio nenhum, não tem financiamento, não tem assistência técnica, não tem trato nenhum, muitas pessoas não têm especialidade, porque na verdade eles não são oriundos do meio agrário, eles são pessoas urbanas que estão ali sem uma perspectiva melhor de emprego, sem uma perspectiva melhor de vida. Não é? Então, são questões do Brasil que nós precisamos evoluir. Então, é que eu estou fazendo só um paralelo aqui para a gente saber, né? Por exemplo, no governo anterior, foram mais de 400 mil títulos de propriedade distribuídos no Brasil. Pergunta nesse governo, quantos títulos foram distribuídos? Por quê? Não interessa distribuir título. Porque a partir do momento que a pessoa tiver a título da sua propriedade, eu tenho a minha identidade. Eu vou no banco, eu financio, eu sou alguém. Agora, você sem título, você é o quê? Você com um carro sem documento, você é o quê? Não é nada, não é ninguém. Então, essa que é a realidade. E é claro que, evoluindo, né, para hoje, o que foi citado aqui, é claro que o setor agro brasileiro incomoda o mundo todo, né? Os nossos concorrentes internacionais, a Europa, né, os próprios Estados Unidos, enfim, nós somos verdadeiramente, assim, eu diria, campeões no setor agropecuário. Imaginar que há 40 anos atrás nós éramos importador de alimentos e hoje nós somos o maior player, produtor e exportador mundial de alimentos. Há 40 anos atrás, o que é 40 anos num marco temporal de tempo? É um estalo de dedos. Eu não sei se vocês lembram, acho que vocês são mais jovens um pouco, mas nós importávamos carne contaminada de Chernobyl. Nós importávamos arroz mofo da Tailândia, do Vietnã. Hoje nós exportamos arroz, exportamos feijão, exportamos carne de qualidade, soja, milho, frango, somos o maior do mundo. Enfim, esse setor é um setor que amadureceu. E aí tem alguns fatores que nós não podemos deixar de ressaltar. A ciência, a pesquisa, a tecnologia que chegou nele. Né? Aí nós não podemos esquecer da nossa Embrapa, tão esquecida hoje, né? Sem orçamento, praticamente só para pagar o pessoal, não tem recurso para pesquisa, mas nós temos um Brasil agro antes da Embrapa e um Brasil depois da Embrapa. É claro que hoje a iniciativa privada está investindo pesado na pesquisa, mas, enfim, é um setor que se modernizou. Eu diria que nós não temos um setor mais moderno na economia brasileira e mundial do que o setor agro. É bom sempre a gente ressaltar de onde a gente vem, para onde a gente está e aonde a gente vai. Um boi, nós demorávamos 4, 5 anos para bater ele. Poucos anos atrás, 30 anos. Hoje nós abatemos ele com 1 ano e meio. Uma qualidade excelente. Soja, como eu falei, nós produzimos 25, 30 sacos, produzimos 90. Milho, nós produzimos 50 sacos por hectare, hoje nós produzimos 200. Nossa. O que isso quer dizer? Diferente do que os ambientalistas de plantão, diferente do que aqueles que não querem o bem do agro e do Brasil falam, nós produzimos no mesmo espaço físico, usando os mesmos recursos naturais, mas a tecnologia embarcada. Muito maior. Então, hoje, a gente pega um smartphone, a gente acha assim, esse aqui é legal pra caramba, é moderno, fala com o mundo, tá certo, tá? Você pega um grão de soja hoje, ele tem muito mais tecnologia embarcada do que esse smartphone, mais moderno. Então, isso tudo é agro.
Né? um E é mundo claro à que parte. dentro hoje do conceito, e aí voltando um pouco para a questão da reforma tributária, né? A gente sabe que tem situações do país que não é propriamente o governo, mas a sociedade exige. E nós já passamos do momento, e é claro, podemos concordar ou não com o modelo da reforma tributária, mas ela veio para ser aprovada. Eu acho que governos e legislaturas anteriores tentaram, não conseguiram. É a reforma tributária desejável? Não, eu acredito que não, que vai juntar aí PIS, IPI, COFINS e ICMS. Alguns impostos vão ser agregados em 2. Né? Agora, como que o setor se comportou dentro da reforma tributária? Nós atingimos e conseguimos aquilo que queríamos? Não, de forma nenhuma. Mas também conseguimos avanços, porque quem está lá no parlamento sabe disso, que lá o ótimo é inimigo do bom. Não tem como você achar que você é o bambambam. Lá você tem que negociar. O parlamento brasileiro ele tem essa Característica, né? né, É deputado, verdade, é verdade. você tem que ali até na última votação, no destaque ali, você tem que É a arte do possível. a arte do possível, exatamente, né? Então é a arte do possível. Por exemplo, nós queríamos 20% da tarifa total para o agro, que o agro não é taxado em lugar nenhum no mundo. Acho que é no Chile, na Lituânia e mais um país. São 3 países que taxam o agro. O resto do mundo, o agro não é taxado. E por que no Brasil, que nós representamos, o setor representante para o país, ele vai ser taxado? Agora, é claro, os economistas de plantão, né, os urbanos economistas de plantão, acham que pode, que deveria e tudo mais, né? Principalmente os mentores originais da reforma tributária, que até eu não vou falar o nome, porque senão eu vou ter que responder um processo ainda. Né? Tivemos embates horríveis, né? Mas, então, nós tivemos que chegar nesse acordo. É claro que houve uma resistência muito grande, e aí onde eu defendo as entidades classistas e a nossa Frente Parlamentar Agropecuária, a qual o deputado também fez parte quando esteve lá. Hoje, a Frente Parlamentar era composta por 340 deputados e senadores. Aí as pessoas perguntam, mas todos são firmes no arreio? Pode ser que nem todos, mas tem uma grande frente que puxa e o resto acompanha. Acompanha. Então, isso existe. E chegou num determinado momento onde o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro, não quis diálogo. Houve uma conversa muito franca com o presidente Arthur Lira. Diz, Arthur Lira, presidente, vai votar a reforma? Vai. Vai votar o quê? O possível. Mas se não houver diálogo com o setor agro, não vai. Não vai. Você sabe muito bem, mano. Podemos até não dar conta de aprovar uma PEC, mas também não deixar aprovar, a gente não deixa. E aí abriu-se um canal de negociação. O que nós conseguimos em tese? O setor agro vai pagar 40% da tarifa geral, 40%. E até 3 milhões e 600, eu falei que nós queríamos 20, fechávamos no 30, ficou nos 40. E até nós queríamos 4.200 milhões de isenção. Caímos para 3 milhões e 600. Mas o que significa isso? E às vezes as pessoas não entendem. 95% dos produtores brasileiros estão fora. Estão abaixo dos 3 milhões e 600. Então, acho que de todo a gente conseguiu, sabe, um avanço interessante para o setor. Mas repito mais uma vez, é tudo o que a gente queria? Não, é claro que não. Mas foi o possível que a gente conseguiu diante de tudo isso. E é claro que houve aí, foi para o Senado, voltou, depois veio a regulamentação, os projetos de leis complementares, onde alguns outros setores foram incluídos, aumentou-se muito a tarifa, eu acho que de forma protecionista, alguns setores, algumas zonas francas, não é? Que vai onerar bastante o custo, mas de qualquer forma, eu falo aqui, no setor agropecuário, de uma forma geral, não ficou tão ruim. A gente acredita que, com aquilo que a gente vai pagar nos nossos insumos e tudo mais, que ele já vem carregado com esses impostos, e na saída a gente vai quase igualar ou vai pagar um pouquinho. É claro que nem todo mundo vai agradar, né? E às vezes a gente vê as pessoas falam assim, votou-se a reforma do PT. Não é assim. Votou-se a reforma do presidente que está aí. Não é assim. Quem construiu essa proposta foi o Congresso Nacional. Né? A gente tem que ser verdadeiro quando a gente coloca as coisas. Às vezes eu fico chateado quando eu vejo nas redes sociais alguns irresponsáveis, né, que sabem gravar vídeo e tal,
Porque não sei o que. Não é assim. Eu acho que nós, da sociedade como um todo, a gente precisa entender como funciona o parlamento, como funcionam as questões, né? Até para a gente poder também saber realmente se posicionar e saber que as pessoas estão lá para defender o setor, estão lá para defender toda a sociedade. Muito bom. Em relação à reforma tributária ainda, existe alguma... Eu vi na imprensa, doutor Eduardo, a possibilidade, presidente, de avançar numa tributação em relação às exportações do agro. Isso, como é que como é que a CNA está vendo? Como é que o senhor está vendo? E se isso realmente vai acontecer, em que medida, o que pode ser feito, como o produtor rural pode se preparar para isso? Olha, é uma medida totalmente descabida, é uma contramão. Você não exporta impostos, você exporta produtos. Né? Então, aí parece-me que está copiando aquela fórmula falida da Argentina quando ela criou lá o retenciones, e que acabou com o meio rural argentino. Se você analisar o que era a Argentina há poucos anos atrás no setor produtivo rural e o nível de exportação mundial, hoje ela praticamente inexiste. Agora o presidente Milei está dizendo que já vai começar a diminuir as retenções. É uma medida totalmente descabida, como também essa questão da taxação de alimentos. Né? É um retrocesso muito grande, que aparentemente, às vezes, a população acha, eu vou comprar um produto um pouquinho mais barato. Calma. No médio e no longo prazo, esse efeito é devastador, porque você vai desestimular. Lembra da produtividade que eu falei agora há pouco, de 90 e poucos sacos de soja por hectare? Ela vai cair para 40, porque a pessoa não vai mais reinvestir. Ela vai passar a não acreditar mais naquele setor. Porque quando o governo interfere em preços, ele desregula totalmente o mercado. E quem rege preços é mercado. Nós não podemos voltar à década de 80, 90, com Conab, com Sunab, com CFP, com preços tabelados. Nós temos que dar garantia ao produtor rural aqui no preço mínimo, mas também nós temos que garantir ao consumidor acesso a esse produto. E para isso o Brasil tem mecanismos de auxílios sociais, nós temos aí o Bolsa Família, aí, enfim, distribuído, achar outro mecanismo. Agora, você querer ou trabalhar preços ou tabelar exportação é uma medida totalmente equivocada e uma medida de quem não tem juízo nenhum. Não tem juízo nenhum com o setor produtivo, muito menos com o país. Então, eu acredito que essas pessoas que estão aí alardeando ou estão alimentando esse processo, eles não querem o bem do Brasil, como muitos aí que tem aí que não querem o bem do Brasil. Querem que o Brasil acabe de afundar uma vez por todas. Entendo. Nessa mesma linha, presidente, a reforma tributária ela trouxe algumas mudanças em relação ao FIAGRO. E nós bem sabemos da importância, do impacto que o crédito possui como fomento, como incentivador da produção rural. E como que essa mudança vai repercutir na produtividade? Foi um veto, né? Exato. Bom, extremamente importante abordar esse assunto. Por que eu digo isso? Muitas vezes as pessoas que moram na cidade grande, moram nos grandes centros, e também não são obrigadas a saber, mas muitas vezes as pessoas veem um produtor rural ir no banco pegar o dinheiro emprestado e acham que aquele dinheiro ele não devolve mais nunca. E, na verdade, esse dinheiro é o dinheiro que mais retorna fácil ao banco, né, àquele que está emprestando. E esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é o meu, é o seu, é do vereador Vitor Hugo, que está lá depositado no depósito à vista, que está depositado na poupança, que os bancos fazem a gestão. Então, o que o governo entra? Ele entra com uma equalização. Agora, essa equalização, praticamente, ela é consumida pelos bancos repassador. Nós já temos ensaios na CNA e também nas federações, onde o produtor rural ele pega um dinheiro a 4% ao ano fixo, por exemplo. Aí, quando ele vai somar o seguro, o obrigatório, mais 6, 7, vai para 10, mais não sei o quê, mais o Orocap, mais o seguro para a sogra, mais o seguro de geladeira no Polo Norte, né, mais o seguro não sei do quê, esse custo vai para 18% ao ano, de 4 para 18. Então, isso é um assalto que acontece. E as pessoas acham que não, que esse dinheiro, que o produtor rural é beneficiado, que é subsidiado. A média de subsídio do Brasil é a mais baixa da OCDE. Eu acho que chega aí, na média, chega a menos de 2%, né? Sendo que na agricultura familiar, e aí é um negócio interessante,
Porque esse ano, por exemplo, o Plano Safra foi 470 bilhões. 70 bilhões para a agricultura familiar. E olha que eu não tenho nada... Aliás, eu sou a favor da agricultura familiar. Ela tem que ter benefício. Tem que ter. Tem que ter benefício. E 400 bilhões para a agricultura empresarial. O Tesouro Nacional aportou 7, 8 bilhões. Para a equalização de juros para a agricultura familiar, para 70. E aportou 6, 7 bilhões para 400. Então, vocês veem. E mais um furo que tem aí, com a caixa preta que tem aí, que é o Proagro, que ele não tem limite. O ano passado foram gastos aí 10 bilhões de reais do Tesouro Nacional para cobrir questões do Proagro. Esse ano já modificou um pouco, né? E ao passo que, por outro lado, você só investe R$1 bilhão, menos de R$1 bilhão em seguro rural, que é importante. Mas por que eu estou falando isso e querendo chegar ao Proagro, ao FIAGRO? Hoje no Brasil, o crédito rural, e que não é todo ele oficial, muito é recurso de banco, ele cobre 30 e poucos % da produção brasileira. O resto é esse crédito privado. É o dinheiro do Bolsa Produtor, é o crédito privado, é o FIAGRO, é o LCA, é isso tudo. Então, eu diria, esse veto à questão da isenção, né, do FIAGRO e de outros créditos imobiliários para o setor rural é um equívoco enorme, enorme. E eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional, a bem do agro e a bem do Brasil, vai derrubar esse veto. Ele não é passível ele continuar, porque eu vou onerar o custo do crédito privado que o Estado não dá conta. E nós entendemos isso, a gente entende. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter menos recursos para custeio, crédito oficial e mais recursos para seguro rural, porque se eu tiver um problema de safra, tiver um problema de clima, tiver um problema de comercialização, o seguro me cobre essa diferença, do que eu ficar colocando só dinheiro sem seguro. Porque o que acontece? O produtor ele arrisca ali muito dinheiro numa safra. Agora, se eu vou no banco, tá, olha, eu preciso de R$100 mil para mim fazer a minha roça. O banco pergunta, o que você tem para dar de garantia? Eu tenho um trator usado, um trator velho, uma plantadeira, uma colheitadeira velha. Quinquilharia velha sua, não, para mim, banco não vale nada. Não, eu tenho uma pólice de seguro, e aí o seguro ele precisa ser subvencionado, onde, se eu não colher, a seguradora paga. É isso que a gente quer. Por exemplo, no Brasil, hoje nós usamos aí, eu falei, $1 bilhão por ano para o PCR, não para o Proagro, PCR, daria 150, $200 mil. Nos Estados Unidos são $8 milhões por ano. Não, $8 milhões por ano, 40 milhões. Seguro, lá você não tem crédito oficial, você tem seguro. E aí qualquer banco vai te emprestar um juro compatível, porque o banco também ele não quer uma margem larga, ele quer ter a garantia. É a questão do FIAGRO. O FIAGRO foi construído a 4 mãos, né, foi ali discutido no Congresso, buscamos a solução, onde a pessoa forma um grupo de investidores, esses investidores vendem cotas, aceita CPR, né, com juro equalizado, um juro de mercado razoável, e agora vai taxar o FIAGRO. Quer dizer que você está espantando o investidor num setor que ele pode dar retorno. Não só, e quando eu falo retorno, não é só o produtor, não é só a cadeia agropecuária, não é só a agroindústria, não é só o investidor, mas é a sociedade brasileira. Uma grande safra que o país colhe, todos ganham. Todos ganham. Muitas vezes as pessoas dizem, está vendo, o produtor perdeu, e você que não vai trocar caminhonete. Que bobagem que as pessoas falam. Não é isso. Quando o produtor deixa de colher, primeiro o transportador não transporta aquele produto. Né? A agroindústria ela não processa esse produto. Eu não vou criar mais frango e mais suíno, eu não vou engordar mais boi, não vou ter mais carne na prateleira, não vou ter mais frango, não vou ter mais exportar mais, não vou gerar mais emprego. Né? Então, nós vivemos todo num contexto geral. Né? Por isso que eu penso, um setor como o nosso, que representa aí 27%, 28% do PIB, mais de 30 e tantos % do emprego, quase 50% das exportações do Brasil, ele é um setor que realmente ele precisa ser visto de uma forma diferente. Né? Mesmo isso não é querer dizer que a gente é diferente dos outros, não é nada disso. Mas a agricultura, o agro, é uma indústria a céu aberto. Eu estou lá fabricando meu carro no tempo.
na chuva, no granizo, no sol. Eu estou lá fabricando meus móveis, eu estou lá fazendo o meu comércio, a minha loja é um céu aberto. Por isso que ela precisa ter uma atenção especial. Bom, esse programa, né, o nosso podcast, ele é logicamente um podcast voltado para o mundo jurídico, mas é claro que a política ela acaba interferindo em tudo. E é muito claro que nós temos um posicionamento político, eu tenho um posicionamento político, claro, de direita, e fico muito preocupado com o governo atual, com essa intenção de aumentar os impostos em todas as vertentes, né, de taxar, então eu sou contra isso, né, isso independente da parte jurídica ou política. E fico preocupado, presidente, quando a gente vê essa tendência do governo atual de querer levar para a discussão e até implementar a tributação de dividendos. Como que isso poderia... Bom, eu sei, lógico, eu imagino que impactaria muito negativamente o agronegócio. Mas, assim, eu queria que o senhor aprofundasse isso, como o agronegócio vê essa perspectiva, se isso pode vir a ser aprovado, e que isso impactaria não só o agronegócio, mas as pessoas que muitas vezes não conseguem entender a dependência natural e não artificial que existe de todos nós em relação ao agro. A grande questão é que o governo não faz seu dever de casa, ele não corta gastos, né? Foi aprovado o arcabouço fiscal, mas agora está fechando com déficit de mais de 40 bilhões de reais aí em relação ao teto do limite de gastos, né? Então, essa é a grande questão. O governo não faz seu dever de casa, ele vai no bolso de alguém. Agora, aí que a população precisa entender, e não é porque nós temos uma ideologia de direita, de centro-direita, não é isso. Mas nós temos que entender que quando um governo como esse que está aí, ele pensa em arrecadar e gastar mal, ele está tirando o dinheiro do seu bolso, do imposto da pessoa, né, do empreendedor, do empresário. E não é porque o empresário ele é o patrão e o outro é o empregado, não é isso. Esse recurso do produtor rural, ele vai deixar de ser investido e vai ser mal gasto. Isso é a mesma coisa que um pai dá para um filho gastador, gastar em picolé à toa todo dia e tal. Gastar, então, vamos investir na educação do filho, vamos investir no saber dele, vamos investir na saúde dele, não em coisas supérfluas, que é o que acontece. A verdade é essa, que esse recurso é retirado da sociedade. Pode ser do seu bolso, pode ser do bolso do vereador, do meu, das pessoas de uma forma geral, de você, trabalhador, que na verdade quem tem um salário menor é o que mais paga imposto, porque ele não tem como fugir. Agora eu acredito que com a reforma tributária isso vai ter uma uniformidade melhor, vai ter uma justiça fiscal melhor para todos, não é? Mas esse recurso ele deixa de girar e vai ser mal gasto. Vai ser mal gasto. Todos os dias nós vemos aí o que hoje os poderes públicos, de uma forma geral, eles são reféns de folha de pagamento de servidor público. Mas esse servidor público dá retorno à sociedade? Alguns dão, não estou generalizando. Muitos dão, outros não dão. Eu sou servidor público, estou tranquilo, estou com o burro na sombra. Mas sabe que o empreendedor pessoal, o empreendedor privado, ele está com o burro na sombra? Não está, né? Então, essas questões. Quando o governo cria um imposto, você não tenha dúvida nenhuma, você está perdendo. Quando você cria uma taxa, pode criar uma taxa de outro, mas isso vai impactar na sociedade de uma forma geral. E o agro não é diferente. O agro está inserido dentro de todo esse processo, né, onde, sem dúvida nenhuma, todos nós pagamos uma conta por um governo ineficiente e gastador. Presidente, é interessante, um contexto de tudo que o senhor apresentou muito bem para nós, demonstra o quanto é grande o risco do produtor rural. É risco biológico, é risco climático, é risco de moeda estrangeira, é risco da segurança jurídica, que às vezes fragiliza. Um exemplo do marco temporal da terra indígena, que o senhor bem pontuou isso aqui também. E além disso tudo, a gente vem numa crescente de aumento de tributo. Nós passamos pela reforma, que fica esse receio de ter efetivamente um aumento. Nós passamos pela exclusão do benefício da isenção do FIAGRO. Nós passamos pela propositura de uma menção, de uma ventilação de uma possível taxação da exportação. Os estados também já vêm instituindo a taxa do agro, inclusive há pouco tempo agora o estado do Pará também editou a sua lei estadual. E nesse sentido,
o custo vai chegar para o produto, para o consumidor, logicamente, que a conta tem que fechar. Mas, além disso, presidente, como que fica a viabilidade financeira do agronegócio? O estímulo à produção, ao aumento de áreas agricultáveis? Qual que é o cenário político diante desse contexto? Como eu falei, o agro ele é uma locomotiva carregando vagões, e mesmo que você tire ali a força do seu combustível, a inércia dos vagões empurra ele. Não é? Isso é inegável. Mas é claro que quando você retira recursos, você também tira estímulo do investimento, do reinvestimento. Porque o produtor rural, normalmente, quando ele fala assim, eu vou diversificar minha atividade, ele planta soja, ele passa a plantar milho. Né? A diversificar dele é lá dentro. Mas agora eu vou diversificar mesmo. Né? Ele faz uma plantação de floresta, de eucalipto, algo nesse sentido. Mas eu vou diversificar. Daí ele põe uma produção de leite. Né? A diversificação dele é essa. Ele não vai para o mercado de imóveis, mercado de capitais. Raros os casos que vão. Né? Mas isso tira o estímulo. Mas é importante você falar, quando você fala da taxa do agro, e que criou uma polêmica bastante grande aqui em Goiás, e é claro que não é bem-vindo, né? Todo mundo sabe disso, o governador Caiado sabe, ele que foi no Mato Grosso. Agora é importante nós falarmos que no Mato Grosso já existe há 20 anos, no Mato Grosso do Sul tem o Fundersul, lá é o FETAB, no Mato Grosso do Sul tem o Fundersul, agora outros estados estão indo para essa saída também, não sei se é saída, né? Mas estão indo para esse lado. A reforma tributária, o próprio Supremo Tribunal Federal deu esse direito aos estados de cobrar essa taxa. E o que acontece é o seguinte, às vezes o produtor não entende isso, mas eu, como produtor rural, eu não posso me eximir de também faltar com a verdade. Né? Veja bem, quando eu falo que o produtor produz 90 sacos por hectare dentro da propriedade dele, ele é campeão. Campeão mundial. É campeão mundial. É o Maracanã do futebol, né? É o Brasil, e o campeão da agricultura é o produtor rural dentro da sua propriedade. Tá bom. E o setor privado ele é muito mais ágil, ele vai muito lá na frente. O produtor rural ele entra numa estrada de 30, 50 quilômetros de chão, em um ano ele transforma aquilo lá tudo numa área, uma pastagem que está degradada, que lá ele vira tudo calcário, soja, milho, algodão, um negócio de doido, né? Então ele transformou, e o Estado ele não tem a mesma recurso e também não tem a mesma velocidade do setor privado. Bom, e aí o que acontece com isso? O produtor é super eficiente dentro da sua propriedade, mas saindo na porteira ele não tem estrada. E aí, como é que fecha essa equação? Mas o Estado tem que dar um jeito. Mas se o Estado não dá conta de dar um jeito, aí ele vai tirar dinheiro da educação das criancinhas, vai tirar dinheiro da saúde, vendo gente morrer na fila do hospital, vai tirar dinheiro da segurança pública, onde que todos nós dependemos de segurança pública, para investir lá. A conta não fecha, não tem jeito. A gente sabe disso. Por exemplo, quando nós tratamos das concessões e privatizações de rodovias federais, tem muita gente que propala que Goiás, que está fazendo, agora já estava tudo feito, na verdade. BR-364, 452, já foi tudo tratado na época lá, né, com a sua liderança, a minha presença com o Tarcísio, depois com o Marcelo. Tarcisão do asfalto. Tarcisão do asfalto, né? E agora o nego fica batendo conversa fiada e tal. Aconteceu, sabe onde? Lá em Jataí, lá perto da nossa Mineira. A gente trabalhou muito lá para destravar aquele anel viário, as pontes sobre o Rio Claro. E aí depois o ministro... É porque é difícil sair da política. Porque eu quero voltar para o jurídico, mas é difícil. Porque depois Não tem como sair. Não tem como sair. Os ministros desse atual governo foram lá para tentar inaugurar, mas a população toda de Jataí sabia e sabe que foi um trabalho do Bolsonaro, um trabalho da nossa bancada, da nossa época, e um trabalho do ministro Tarcísio, né? Um trabalho fantástico que o Tarcísio fez, né? Eu lembro a construção, a viabilidade da 364 ali de Jataí para Mineiros, para Rondonópolis. Queremos duplicação total. O pedágio fica muito caro, não tem jeito, vamos ter que ir arrumando. Não tem recurso. Então, quando a gente fala da taxa do agro, os produtores não gostam, e com razão eu também não gosto. Agora, nós vamos ficar chegando safra a safra reclamando da vida.
e dizendo que não arruma estrada, que o governador não arruma estrada, que isso. Ou vamos dar uma parte para fazer. Agora, o que é importante disso tudo, a gente tem que ser muito realista, que as obras aconteçam. E aí nós entramos na burocracia, né? Burocracia estatal, que é uma brincadeira, né? Você, para licitar um projeto, demora um ano. Aí abre a licitação, a outra empresa recorre, dizendo que foi prejudicada, o outro. Aí passou por essa fase, vem a licitação da obra, aí vem o TCE, o TCU, o TCQ, não sei o quê, né? É aquela coisa toda. Então, isso dá uma agonia na gente, dá uma agonia na gente, e o produtor reclama com razão, pô, eu estou pagando esse negócio, cadê a obra? Né? Mas, enfim, essas coisas a gente vai ter que ir levando, avançando, né? Houve um desgaste bastante grande aí, mas eu tenho uma esperança muito grande, a expectativa é que a gente tenha uma infraestrutura do tamanho e daquilo que o agro merece, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Eu vejo o Mato Grosso, quanto o Mato Grosso evoluiu em termos de infraestrutura. O Mato Grosso era só chão, era só buraco, era só atoleiro e tudo. Hoje você vai lá, estrada pavimentada, pontes e tudo mais. Eu acho que nesse aspecto nós estamos um pouco atrasados e nós temos que ganhar velocidade para justificar o tamanho do agro e o tamanho de Goiás. Eu tenho muito orgulho do estado de Goiás. Olha, às vezes a gente vai para cada região, que pouco tempo atrás não era nada, hoje aquilo é uma loucura. Esse ano nós vamos colher 20 milhões de toneladas de soja. Nós vamos passar de 32 milhões de toneladas de grãos em Goiás. É um negócio maluco. Pô, até ontem nós colhemos aí 5, 6 milhões, patinando. Hoje se vai aquela coisa maravilhosa, tudo certinho, tudo bonito, preservado, 61% do território brasileiro preservado, 7% apenas do território brasileiro que é utilizado com agricultura. 7%. Aí vem os bonitão da Europa falando, que vocês estão fazendo isso. Eles vêm de vir aprender com a gente como a gente faz preservação. Não querer vir dar aula na gente. Por isso que demonstra, na verdade, é uma ironia, né? É uma hipocrisia por parte deles, né? De querer, na verdade, proteger os produtores rurais deles em detrimento dos nossos, né? Em prejuízo dos nossos. Nós somos eficientes, nós somos preservadores do meio ambiente, somos corretos, né? E eles, na verdade, querendo competir de forma desigual, acabam tentando punir o Brasil, punir o agronegócio. Só fazer um complemento nessa questão da Europa. Nós vimos toda essa confusão dos produtores rurais da Europa, né? Vocês sabem o motivo daquilo lá? Que eles queriam botar 3% da área estava em pousio, não era reserva. Pousio, 3%. Nós preservamos 20% no sul, no Cerrado, 35% na área intermediária e 80% na Amazônia. E aí, eles, com 3%, eles quase derrubaram a Europa. Tanto que até o famoso Macron deu uma ré, né? Está mais comedido, está mais calminho com relação a isso. Vamos ver agora, COP30. Nós temos que ir lá bem estruturado na COP30 em Belém. Se é que ela vai acontecer em Belém, porque eu não sei se a estrutura da cidade de Belém vai conseguir aguentar a COP, né? A ONU nem fez ainda a avaliação final, mas a gente tem que debater muito esse ano a questão da sustentabilidade do agro brasileiro, né? Não deixar eles criar narrativa, mas nós temos a nossa narrativa. E o que eu fico triste é que muitas vezes essa narrativa é criada por gente de má fé aqui do Brasil mesmo. Ele leva essa imagem para o exterior. Gente que não gosta do Brasil, né? Gente que não é patriota, leva essa imagem e daí vem de lá para cá com retaliação. Na verdade é uma retaliação, mas a gente sabe que é uma barreira comercial. Exatamente. Presidente, a gente está quase caminhando já para o final, mas nós conversamos muito aqui sobre a atuação no parlamento, até porque nós fomos colegas deputados e era natural que isso acabasse acontecendo. Falamos também alguma coisa sobre o governo, sobre o executivo, sobre o que está fazendo, o que o presidente Bolsonaro fez, o governo, Tereza Cristina, né, o Tarcísio, ministros excepcionais, o próprio Paulo Guedes, né, e compararmos com o governo atual. Mas eu queria voltar um pouco para as questões judiciais. Assim, existe alguma questão judicial, ou no Supremo, ou no STJ, ou mesmo nos tribunais aqui locais? Quais são as principais demandas hoje? Porque o mundo do agronegócio, a questão do direito agrário é muito ampla. Questões fundiárias, crédito rural, seguro, nós falamos alguma coisa aqui. Mas vem algo assim à sua mente nesse momento, que seja assim, uma demanda judicial, um problema que esteja sendo debatido, uma tese debatida no âmbito do Poder Judiciário, que impacta a vida do produtor rural e que seria importante que até os advogados, nós advogados,
estivéssemos ainda mais preparados para ajudar o produtor rural a avançar? Eu não tenho dúvida nenhuma. Segurança jurídica em relação ao direito de propriedade. Isso é fundamental. Ninguém dá conta de produzir, ninguém dá conta de trabalhar com insegurança jurídica, sabendo se os amigos do MST vão estar na sua porta por um motivo ou outro, se de repente os indígenas do Paraguai, não tem nada contra índios, não são, para mim, os índios brasileiros são irmãos meus brasileiros, como também as pessoas sem terra, os mais vulneráveis. Eu não tenho dificuldade nenhuma e quem me conhece sabe que eu convivo muito bem com isso. Agora, nós temos que obedecer à lei. Como dizia o nosso presidente Bolsonaro, nós temos que agir dentro das 4 linhas da Constituição. Certo. Porque senão, quem sou eu para falar alguma coisa se eu não respeito a minha Constituição, não respeito o meu país? Né? Então, essa é a grande questão. A questão hoje da segurança jurídica em relação a indígenas, em relação às questões ambientais, em relação à questão de invasões de terra. Eu acho que esse hoje é o ponto-chave que nós temos que trabalhar. É claro que as questões tributárias, reforma fiscal, exportações, taxações, tudo isso, todos os dias nós temos um leão para matar. Todos os dias é uma luta, uma labuta. Olha, deputado, vereador, meu amigo Major Vitor Hugo, também Eduardo, vocês não têm ideia da diferença de um governo para o outro. Eu estava lá dentro do parlamento, estava na CNA, estava aqui, e hoje eu estou dentro da CNA e aqui. Vocês não têm ideia do que é o tiro cruzado de hoje, que o setor enfrenta hoje. Todos os dias é uma batalha, todos os dias é uma confusão. Agora, dentro da área jurídica, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, segurança jurídica no que diz respeito a esses propriedade. Direito à propriedade, questão ambiental, invasões, questões indígenas, isso é o que mais tem atormentado o produtor brasileiro. Muito bom. Doutor Eduardo, Vossa Excelência, o senhor tem alguma pergunta a mais para o nosso presidente? Muito satisfeito, ele explanou tudo com muita propriedade e com números que nos trouxe uma realidade que nós não conhecíamos. Eu digo, pelo menos por mim, doutor, em relação ao percentual de produtores que estão dentro daquela faixa de isenção. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu tinha para o senhor, para dimensionar o grau de benefício que, de fato, chegou na produção rural. Porque 95% é muita coisa, né? Eu sei que não quer dizer 95% da produção, mas quer dizer 95% dos contribuintes, né? Mas é impactante, é um fator muito positivo, né? Então é isso, né? De minha parte. Eu vou dar um número inverso aqui. Sim, senhor. Agora. A produção, o reflexo. É um número inverso que me deixou impactado. Sim. Discutindo aí com alguns setores da economia, da sociedade. Vocês acreditam que 3 milhões de pessoas que deixam as universidades e faculdades do Brasil são são dependentes do Bolsa Família? 3 milhões. Que deixam as universidades? Aí vem aquele outro ponto que nós falamos da carência de mão de obra que nós temos no Brasil, que impacta o setor agro também. Entendeu? Então, assim, eu estou só citando isso de uma preocupação, né? Que isso, a pessoa deixa a universidade, deixa a faculdade e ela é dependente do Bolsa Família. Então, para vocês verem o grau de gravidade que a gente enfrenta, né? Vocês não apoiam o programa social, eu sou o primeiro que apoia. Agora, o programa social não pode ser um programa de renda. Tem que ser um programa emergencial, onde eu tenho uma porta de entrada, mas eu tenho que ter uma porta de saída. E qual é a porta de saída? Qualificação e o emprego. Aí, às vezes, a gente fala assim, mas nós vivemos numa era de pleno emprego. Eu acho que não. Nós vivemos uma era de plena deixar de procurar emprego. Isso sim. Né? Inverteu. Então, é um dado extremamente impactante, e que mostra que nós temos muita coisa a fazer aí nesse país, muita coisa. Eu acho que esse papel das universidades, das nossas instituições, né, de fazer com que as pessoas possam, sabe, crescer. Né? Por exemplo, é importante a gente tocar, às vezes até eu estou extrapolando um pouco o tempo, mas, por exemplo, a gente tem problema sério, não é só no setor agro, mas as pessoas que estão hoje dependendo, que estão inscritos no CAD único, no Bolsa Família, eles deixam de fazer um trabalho na propriedade rural para não perder o Bolsa Família. Por exemplo, a colheita de café é temporária. Entendi. Não, eu não vou colher café porque eu... Vai me atrapalhar. Eu não vou trabalhar na colheita da cana porque eu vou perder o meu
Minha Bolsa Família. Uhum. A gente até já assinou alguns convênios, alguns acordos com o Ministério do Trabalho e Emprego, mas são situações no Brasil que, sabe, me deixa triste da pessoa deixar de trabalhar, porque a lei imprime a ele que se ele for trabalhar, ele perde esse benefício, é melhor ficar do jeito que está. Uhum. Tem o dinheiro ali para cachaçinha e tal. Nós não vamos conseguir avançar como país, né, dessa forma. Né? Então, a gente precisa achar uma forma intermediária. Olha, então tá bom, suspende o Bolsa Família, a pessoa vai trabalhar, a hora que ela voltar, ela volta a receber. Né? Mas a gente tem que ainda, sabe, eu como cidadão brasileiro, acho que cada um de nós ainda precisa fazer muito por esse país para que a gente possa realmente ser a nação que nós somos, o Brasil rico que nós somos, o Brasil potencial que nós somos e o povo querido que nós somos. Agora, precisamos fazer com que também as políticas públicas e as pessoas que dirigem o país comecem a enxergar um pouco isso e a gente unir. O que nós precisamos hoje é unir o país. Não pode ser o pobre quanto o rico, mais ou menos, o moreno contra o branco contra o moreno, o pesado, o gordo contra o magro. Não, isso, todos nós somos brasileiros. Então, acho que é um apelo que eu faço com um representante que eu assista, que a gente possa unir esse país e olhar melhor. Né? O Brasil é verde e amarelo, o Brasil é de todos nós, né? O Brasil é isso tudo que a gente pode fazer junto. Fico extremamente feliz de reencontrar um colega de legislatura, um líder, não só classista, mas um líder político e também um produtor rural, né, uma pessoa admirada em todo o país. Vou falar aqui a minha torcida, espero que no momento adequado, correto, né, para a sua vida e também para o setor do agronegócio, você chegue à presidência da CNA. Vai ser algo muito bacana, bonito para o estado de Goiás e muito útil também para o nosso país, para o nosso agronegócio. É uma torcida minha, eu tenho certeza que não é só minha. Acho que muitos goianos, muitos brasileiros torcem por isso também. Eu pergunto, existe alguma consideração final, deputado presidente? Eu só quero agradecer a oportunidade, amigo Major Vitor Hugo, e dizer que fiquei muito feliz quando você me ligou. Olha, estou no podcast, você poderia participar lá do Agro. Maior tranquilidade, eu acho que é importante a gente nos reencontrar também, né? Desejar você sucesso absoluto, você que tem uma competência, onde você passou sempre foi o primeiro lugar em tudo. Você e o Tarcísio sempre foram alunos exemplos. Aliás, encontrei ele poucos dias em Brasília, conversamos, batemos um papo bacana lá. Também, Eduardo, obrigado aí pela sua participação, pelas suas perguntas e pelas suas colocações. E dizer que a gente está aí sempre à disposição de vocês aí para poder falar do agro, falar de política, falar de outras questões. E sempre esse jeitão assim, simples, de roça e com sinceridade. Acho que a gente tem que ser sempre muito sincero, né? E colocar, às vezes, o dedo na ferida, mas, acima de tudo, a gente poder contribuir um pouco com o nosso estado, com o nosso país. Muito bom, muito obrigado, parabéns. Doutor Eduardo. Agradecimentos mil pelo convite do Dr. Vitor Hugo para participar desse projeto e pela presença do senhor presidente. Eu acredito que de uma forma muito simples, conforme suas próprias palavras, o senhor trouxe muita luz aqui hoje, né? E eu cumprimento o senhor e demonstro o respeito como jurista, como profissional do direito agrário, a todos os produtores rurais. É por vocês que nós trabalhamos, né? Não é apenas questão financeira, é uma questão de propósito, uma questão de sintonia, é uma questão de respeito. Vocês têm nossa admiração, nós agradecemos por isso. Doutor Eduardo, muito obrigado. Eu quero agradecer, né, ao senhor por essa parceria, por essa amizade e também por esse projeto que nós estamos começando agora, o programa piloto do podcast Lei e Terra. E quero agradecer especialmente você, que esteve conosco até esse momento. E nós vamos discutir em muitos e muitos episódios todos os temas que foram levantados aqui pelo nosso presidente. Estamos falando de direito de propriedade, que foi, acho que, algo ressaltado aqui como sendo talvez uma das questões primordiais para serem discutidas, mas também questões ambientais, tributação, questões fundiárias e tantos outros temas ligados ao direito agrário. Então, não perca o próximo episódio e a gente se vê por aí. Um grande abraço. Forte abraço. Valeu. Obrigado.